tirar do chão e do trabalho o nosso comer. Vamos fazer que nem fez o nosso grande rei, o nosso grande líder, o zumbi dos palmares. Vamos plantar, vamos colher, vamos comer, mas vamos guardar para os dias mais difíceis, sob sol e chuva, dia e noite, semanas, meses, anos, sem cessar. Era este povo a trabalhar para bem se alimentar. E o tempo passou, os homens novamente fortes, as mulheres, por sua vez, mantinham as mesas fartas. Cuscuz, acarajés, quindins, carnes eram comer. Mas este povo raciocinou, entendeu que na vida não bastava apenas. Este povo entendeu que era necessário mais, que era preciso estar, participar, discutir, analisar, e que para isso seria necessário ler e escrever. Reuniram-se mais uma vez os líderes e decidiram que tinham que aprender a ler e a escrever. Foram às escolas. Tinha aluno que com sacrifício ele comprava o lápis. Como o papel não tinha importância, se necessário, o aluno fazia a continha na própria mão. Tinha aluno que chegando em casa, ele... Papai! Papai! Ai só, papai! Aqui saiu! Ai só! É minha lição! Aqui! Mané! Eu só posso, mamãe! Eu só posso ensinar o meu irmãozinho! Ai, gente, eu só sei contar. 7, 8, 9, 10. Eu sei multiplicar. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 7 vezes 8. E eu esqueci. Mas vou perguntar para minha professora. Ela é boazinha, ela vai me ensinar. Um dia, o aluno indo para a escola, ele de longe notou que as portas estavam fechadas. Ficou sabendo que nas outras escolas, que para os seus patrícios de cabelos pichains e de pele escura, que as matrículas tinham sido todas canceladas. Aqueles poucos que conseguiram entrar, eles foram barrados. E nem nas calçadas mais podiam andar. Reuniram-se então, mais uma vez os líderes, já eram homens fortes, decididos e inteligentes. O que fizeram? Foram até a sua pátria, a terra da cultura. Pátria, a terra da cultura? Sim, porque este povo foi trazido da velha África. E a cultura, a grande cultura é do Egito, a terra dos faraós. Porque o Egito sempre esteve na África, a terra de Tutankhamon, Ramsés, a rainha Nefertiti, Cleópatra, todos eles foram da velha África. Trouxeram os professores, construíram as faculdades, os grupos, os parques, e em pouco tempo, na cultura, esses homens também já eram os doutores, entendedores, que eram homens fortes, decididos e inteligentes, se propuseram a mostrar para o mundo inteiro que também eram gentes. Mas no início, por onde começar? Por onde iniciar? Eu vou lhes contar. Foi assim, reuniram-se mais uma vez os líderes e decidiram que nós por aqui, entre outras raças, entre outros povos, podiam participar. E desta maneira, iriam ao mundo inteiro uma mensagem, uma inteligência, provar, e em pouco tempo, os troféus, as medalhas mais cobiçadas pela humanidade, a estes homens pertenciam. E estes homens, mesmo dependendo do nome da tal nação, que nunca quis aceitá-los como filhos, eles davam tudo o que tinham nas competições. Senhores, querem saber os resultados das competições? Ou o nome da tal nação? A tal nação, pois não, EUA, Estados Unidos das Américas. Os resultados das competições, os negros dependendo o nome dos Estados Unidos, nos Jogos Abertos, 100 metros, nas Olimpíadas, 100 metros, campeões, arremesso de peso, arremesso de peso, campeões, lançamento de dardo, campeões, lançamento de disco, campeões, salto de altura, extensão, bolha sobre a cabeça, punhos cerrados. Esses homens subindo os pódios do mundo inteiro, gritaram para todos ouvirem: queremos ser iguais, tratados como irmãos, somos humanos, somos filhos de Deus, vamos a
with the violence, the black powers, panthers, killers, por terem matado não, por terem queimado não, por terem saqueado também não. Esses homens estavam sendo chamados de poder negro, de assassinos, de panteras, porque a Ku Klux Klan assim queria. O que é a Ku Klux Klan? Uma entidade formada em países e secções que tem como finalidade exterminar com a raça negra do mundo. A Ku Klux Klan não gosta do homem negro, não gosta da mulher negra e não gosta das criancinhas negras. Mas a clã também não gosta das pessoas brancas, amarelas ou vermelhas. A clã não gosta de quem fala de amor, de bondade, de integração e que busca paz entre todos os seres. A clã gosta da violência. Vinha e vem fazendo mal através dos meios sociais, através dos meios políticos, através dos meios da comunicação. Mas a clã, em tempo algum, vencerá o bem, porque somente o bem se perpetua para a humanidade. Homens como Abraham Lincoln, homens como Buda, Krishna, homens como Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, homens como Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana Sul-Africana, Prêmio Nobel da Paz, homens como Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, homens como Barack Obama, Prêmio Nobel da Paz, o cidadão do mundo, o nosso brasileiro, ele que com sua bondade, que com sua capacidade, o atleta do século driblou, manifestou-se, ele pisou, tratou a bola, porque a bola também é o planeta Terra, ele é o cidadão, não só pelo seu futebol, não só por bem mais de 1.300 gols, mas também porque ele, como garoto publicitário, não foi fazer o reclame da tal bebida alcoólica, ele não foi fazer publicidade do tal cigarro. Ele é antitóxico, ele foi estudar depois de adulto, e após o 10º gol, ele falou: vamos educar, vamos patrocinar a cultura e a educação. É o nosso cidadão, o do mundo é o rei, Pelé, é o Pelequim. Café, roupas coloridas, sorrisos largos, medalhões, gargalhadas, foram e são, até hoje conta este povo, as novas críticas. Sem se importar, sempre sorrindo, dando a mão, amando ao próximo. Este povo tem aceitado os apelidinhos só por ter os cabelos pichanos. Eles têm a boca grande, são todos os beiçudos, são narigudos. Nossa, ele entrou no banco, ele era um contido. Agora, o danado já é o gerente do banco. Quem é esse tal do Barack Obama? Nossa, ele é o homem mais poderoso do mundo. Não diga, mas eles são generais. Ah, eles são comandantes, mas eles são narigudos, são beiçudos. Nossa, eles andam, parecem macacos. E esse daqui tem essa grande, eu não acredito. Eles são feios. Black is beautiful. Um líder zangado, negro é lindo. My name is Muhammad Ali. I'm Sheikh Al-Hattan.